Ó, confesso que eu sempre quis fazer um vídeo desse e chegou a minha vez. Eu passei na residência em enfermagem de terapia intensiva em primeiro lugar e eu quero contar aqui pra vocês como foi meu processo de preparação. Meu nome é Samuel Rebouças, eu moro em São Paulo, sou enfermeiro, me formei agora no final de 2025, eu tô gravando esse vídeo hoje em fevereiro de 2026. Colei grau agora há pouco tempo, acho que semana passada, dia 26 de janeiro, e graças a Deus colei grau já sabendo que tinha sido aprovado no programa de residência em terapia intensiva, que sempre foi meu sonho. Eu vou contar pra vocês como foi que eu me preparei para esse processo, o que me levou a entrar na residência. Antes de mais nada, eu queria dizer que a residência em saúde é um processo seletivo, na realidade é um programa de pós-graduação que você faz durante um período de tempo, onde 80% das atividades são atividades práticas, né? Então é sem dúvida nenhuma a pós-graduação em saúde mais desejada, mais concorrida, e eu sei que ela permeia os sonhos, os objetivos de muitos dos profissionais que estão se formando aí, né, e querem se especializar. Eu sou apaixonado por terapia intensiva, então quando eu cursei essa disciplina, na realidade, quando eu fui descobrindo melhor as funções e possíveis especializações dos enfermeiros, eu já sabia que eu queria me especializar em terapia intensiva, mas eu tinha muito medo do processo de residência, apesar de me considerar um bom aluno, porque eu sabia que residência em terapia intensiva era uma das residências mais concorridas, né? É sempre um dos programas que tem as maiores concorrências, as maiores notas. Então eu já estava decidido a não fazer residência. Confesso que com um pouco de medo, talvez covardia, de não enfrentar esse processo, mas também por outros fatores que pesaram muito essa minha decisão, como por exemplo o custo de vida, que eu moro em São Paulo. Então eu não achava que eu conseguiria viver só com o valor da residência, que não é uma bolsa ruim, não, é uma bolsa de R$ 4.106, ainda tem uma ajuda de custo agora de mais ou menos uns R$ 600 do governo. Mas enfim, esse e outros fatores me levaram a pensar em não prestar residência. Só que aí, depois de agosto, eu já tinha perdido a inscrição do ENARE, então não fiz o ENARE, que é o Exame Nacional das Residências, e eu decidi fazer e comecei a procurar programas aqui em São Paulo que não fossem vinculados ao ENARE. Achei alguns programas de terapia intensiva, fiz minhas inscrições. Então o que foi que eu fiz para passar? E aqui talvez a minha experiência possa servir para você. Primeiro, quando eu descobri os programas, eu comecei a ver os editais anteriores. Essa é a primeira coisa, gente. A gente tem que olhar os editais anteriores para entender como que o processo seletivo funciona. Eu não estou dizendo aqui para você destrinchar o edital, saber tudo, quem é que faz o programa. Não, eu estou falando para você ir no edital e olhar especificamente como funciona o processo seletivo. E isso vai direcionar a tua preparação, tá? Obviamente, você não vai estudar todo o conteúdo da graduação em um ano, em 6 meses, isso é impossível. Mas se você tem um direcionamento correto, um bom material para te ajudar, para te orientar, isso pode com certeza fazer diferença no teu resultado. Olhei então os editais e eu percebi que existem editais, a maioria dos editais que não são vinculados ao ENARE, eles não têm só uma etapa, eles não têm só aquela prova teórica, né? Eles têm uma segunda etapa, que é uma segunda etapa de entrevista, e isso me chamou muita atenção, eu vou já explicar porquê, e uma etapa de análise curricular. Samuel, eu não tenho um bom currículo, já vou começar por isso. Não precisa ter um bom currículo, gente, para passar. Na realidade, as análises curriculares hoje, elas valem muito pouco. Nas provas que eu fiz, elas só valiam 10% da nota final. Claro, pode fazer uma diferença lá na frente, num empate e tudo mais, mas não é um currículo que vai te dar a vaga ou vai te tirar a vaga, dependendo do programa que você escolher, obviamente. Então, ok, eu não tinha um currículo zerado, eu fiz algumas coisas durante a minha graduação, mas não tinha nota máxima. Então, quando eu olhava para os editais, primeiro eu via qual era o peso da análise curricular para ver se eu tinha chance. E eu vi que nesse edital, dessa residência que eu passei, a análise curricular, ela valia 10% só da nota. Eu falei, opa, só 10%, então eu posso lutar por esses outros 90%. Abri os editais de convocação dos anos anteriores e fui observando qual era a média de nota dos candidatos, né? Para eu ter uma noção de se eu conseguiria entregar esse tipo de nota. Você que está estudando, você sabe mais ou menos o que você consegue, o que você não consegue entregar, mesmo com tanto de incerteza. O meu processo, ele tinha esses 10% da análise curricular, né, de valor, de nota final. Ele tinha 40% da nota sendo atribuídos à primeira prova, que é a prova teórica, aquela prova de múltipla escolha, que vai cair os conteúdos da faculdade de enfermagem toda. Então, aí somando esses dois, 40 com 10 já tinha 50%, e os outros 50% eram da segunda etapa. Essa segunda etapa era uma entrevista. Então, 50% da nota valia, aliás, 50% da nota era
atribuído a você de acordo com a sua performance na entrevista. Eu olhei pra mim e falei assim, cara, eu tenho boas habilidades de comunicação, né? As minhas communication skills, como a gente fala em inglês, eu sou professor de inglês e dou aula para os meus alunos que estão se internacionalizando, e eu falo para eles que é muito importante você saber como se portar no que diz respeito ao que você vai falar, ao que você vai deixar com que as pessoas saibam a seu respeito. Quando eu olhei que aquele edital de residência atribuía 50% de peso de nota, a segunda fase, que era a fase da entrevista, eu falei assim, se eu passar nessa primeira etapa, se eu for convocado para a segunda, eu tenho chance. Foi aí que eu vi assim, cara, eu tenho chance. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar buscar provas anteriores desse mesmo programa de residência para que eu consiga prestar. Só que eu não achei. Eu não achei porque o meu programa de residência, eu sou a segunda turma. Eu sou a segunda turma desse programa de residência. Ele começou ano passado. Então eu vou ser o segundo R1. Eu falei assim, cara, eu não tenho provas anteriores. O que eu vou fazer? Eu vou olhar o que o edital pede. Quando eu olhei o edital, gente, o edital lá na parte de conteúdos era simplesmente a faculdade de enfermagem inteira. Então eu falei assim, cara, o que eu vou fazer aqui é pegar o material do Rômulo Passos. E aí, se você perguntar pra mim qual foi o material que eu comprei, que eu adquiri pra estudar, pra residência, foi o material do Rômulo Passos. Pra mim, entendendo de como eu entendo, porque eu pesquisei muito, o material do Rômulo Passos é o melhor. Ele sabe o que ele tá fazendo. A única coisa que eu não gosto é a interface do site. Eu não acho o site muito intuitivo de você achar as coisas assim. Mas depois que você aprende a mexer no site, você sabe onde estão as coisas, fica tranquilo. Então, eu não tinha muito tempo para me preparar. Eu comecei a estudar, acredito que no final de setembro. Então, tive outubro, novembro, mais ou menos, para me preparar para essa prova que eu fiz dia 13 de dezembro. E eu ia simplesmente abrindo banco de questão e respondendo. Eu abria, por exemplo, saúde da criança, respondia as questões de saúde da criança no banco do Rômulo, que é um banco ótimo, porque você responde se você erra. Tem lá, na hora, dizendo que você errou e a justificativa. Então, basicamente, o que eu fiz foi responder questões ao longo desse processo para me manter ativo. E eu também identifiquei que o meu conhecimento de saúde pública era péssimo. Eu nunca tinha estudado mesmo o SUS. Eu nunca, na realidade, até hoje eu posso dizer que eu nunca estudei assim com profundidade o SUS. Mas todos os editais de residência que diziam que ia cair saúde pública, eles tinham todas as leis que são comuns. Lei 8080, Decreto 7.508, a PNAB, política do idoso. Então, assim, essas políticas principais, elas são muito recorrentemente cobradas, né? Então, obviamente, eu não fiz só essa prova de residência, fiz outras. E me preparando para essas outras provas de residência, eu acabei estudando esses conteúdos pontuais de SUS. E isso foi fundamental para minha prova de residência, porque esse conhecimento de SUS foi muito requerido de mim na prova que eu passei em primeiro lugar. Bom, então eu basicamente respondi questões. Gente, foi isso. Saúde da criança, saúde da mulher. Eu pegava as matérias da faculdade e ia respondendo questões. Só isso. E aí você vai errando e você vai vendo o que você está errando. Obviamente, se você está errando muito uma coisa, volta, assiste uma aula daquilo ali, mas vai seguindo. Foi isso que eu fiz. Fui fazer a prova teórica e acertei 39 questões de 40. Me pergunte como, não sei. Eu digo que foi graça de Deus mesmo, obviamente. Eu sempre fui um bom aluno na faculdade. Isso aí é uma coisa que eu não posso dizer diferente. E isso com certeza me ajudou. Mas assim, 39 de 40 é muito. Eu achei pra mim assim muito. E aí eu passei pra primeira etapa passei pra segunda etapa em primeiro lugar já. Só que eu estava empatado com a candidata que ficou em segundo lugar. Empatado em nota, porque ela também acertou 39. Eu fiquei em primeiro lugar porque eu sou mais velho. O primeiro critério de desempate em prova objetiva geralmente é a idade. O mais velho tem prioridade. Então, assim, a gente tava com a mesma nota. Então, eu sabia que pra entrevista eu ia ter que ir muito bem, porque eu não tava em vantagem, porque eu tinha passado em primeiro lugar. Na entrevista, eu tive uma entrevista que foi basicamente... um dia eu basicamente fui perguntado sobre quem eu sou, quais são as minhas preferências na vida. Então, eles querem traçar um perfil comportamental. Então, você tem que se preparar para entender como você se comporta diante dessas situações. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre entrevista aqui, detalhado. Eu fiz várias entrevistas. Na realidade, eu fui para a final de todas as residências que eu prestei, graças a Deus. Então, eu posso comentar com vocês assim, todas essas minhas experiências. Mas, basicamente, eles querem te entender enquanto ser humano. Querem entender o teu comportamento. E aí, eu
assim, só para resumir, falei quem eu era e falei que enfermeiro era apenas mais uma dos fatores que contribuíam para a composição de quem eu sou. E isso eu achei que foi muito válido. Eles me arguíram do meu currículo, ou seja, eles vão perguntar o que você fez na graduação, o que você está dizendo que fez ali no currículo. Foi para congresso tal, o que é que teve nesse congresso? Fez iniciação científica, era sobre o quê? Então fui questionado sobre isso, então só coloca no currículo aquilo que você sabe defender, aquilo que você realmente sabe falar sobre. E é isso. Quando eu saí da sala da entrevista, eu sabia que eu tinha ido bem. Eu vi que eles estavam comigo. Eu tive um caso clínico lá também para resolver. Eles me deram um caso clínico para resolver e eu resolvi na hora. Graças a Deus era uma coisa que eu sabia resolver também. Também posso falar em mais detalhes assim sobre isso depois. Mas é isso. E depois o currículo, que era uma coisa que não estava assim a meu controle. Eu acabei pontuando 51 de 100 no currículo. No final, eu fui aprovado em primeiro lugar para residência de terapia intensiva adulto, pediátrica e neonatal. Um programa que eu super amo, assim, tô super ansioso para começar. As aulas não começaram ainda, né? O trabalho não começou ainda, os plantões começam em março. E se eu posso dizer uma coisa para vocês façam a prova. A maioria das pessoas não faz porque acha que não vai passar. Só falta você ir, você já tá na frente, tá? Depois, responda questões, estude respondendo questões. Gente, é responder questão que vai fazer com que você acerte questões na hora da prova. Não adianta você estudar muita teoria se você não tem tempo. Claro, começou a estudar com 2 anos de antecedência, 1 ano de antecedência, vai estudando teoria, mas sempre em paralelo fazendo questão, porque você precisa entender como você vai ser cobrado. Depois disso, se você vai prestar uma residência que tem entrevista, se prepare para a entrevista. Simule a entrevista. Usa o chat GPT. Eu usei muito o chat GPT para simular a entrevista comigo. Então, eu pedia para ele me perguntar as coisas e eu ia falando para ele. E ele ia me respondendo, assim, ia me dando feedbacks e tudo mais. Claro que, obviamente, você vai vendo que ele vai falando algumas coisas que não tem sentido, você vai filtrando, mas, no geral, eu achei que contribuiu muito, assim, pra minha preparação. Fora os meus amigos, que cansei de falar sobre mim, sobre a minha vida pra eles, né? E, obviamente, se você ainda tem tempo, faça cursos, seja monitor, seja aluno de iniciação científica, tudo isso também contribui pro final, né? Aliás, na sua nota final. É isso, pessoal. Eu tô super ansioso para mostrar para vocês aqui a minha rotina enquanto residente. Muito feliz de poder dizer que oficialmente sou R1 em terapia intensiva, o programa dos meus sonhos. E quero dizer para você continuar sonhando. Se você passou de primeira, se não passou, continua tentando. Vai dar certo. Acredite em você, acredite no seu potencial. Entenda que de não, a gente já tá cheio, né? Vamos correr atrás do sim. Eu soube, quando eu passei na primeira etapa, que eu ia buscar essa aprovação. Eu sabia que a parte de comunicação efetiva, de entrevistas, valia 50% da nota. Eu falei assim, eu vou brilhar, assim. Eu botei na minha cabeça isso, sabe? E foi o que aconteceu. Eu fui convocado ontem para matrícula e meu coração tá só alegria. Bom, fiquem ligados aqui no canal que eu vou continuar agora postando mais do que nunca a minha rotina enquanto residente. Tem mais novidades também para inglês médico, para internacionalização de carreira. Eu vou continuar contando a minha vida para vocês como sempre foi aqui. E é isso. Um beijo para vocês. Se vocês tiverem dúvida, contem aqui para mim e eu posso fazer vídeos específicos a respeito das dúvidas de vocês. E se inscreve no canal. Dá essa força também, tá? Um beijo. Tchau.